A paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus. Que alegria estar novamente convosco aqui em mais uma EBD online da Alfa e Ômega. No dia de hoje nós estudaremos a lição de número 7, datada para o dia 16 de agosto de 2020. O tema da lição é: o povo de Deus deve apartar-se, separar-se do mal. O texto áureo está em 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 17. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. A verdade prática nos diz que o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Sim, Paulo está falando em 1 Coríntios, capítulo de número 15, o versículo de número 33, que as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. A lição de hoje irá estudar a necessidade de nós andarmos em santidade e de também buscarmos nos apartar de todo mal e daqueles que insistem em não andar em santidade. A nação de Israel tinha experimentado uma amarga experiência por conta de viver de acordo com aquilo que queria e de assim se apartando da ordenança do Senhor, se misturar com os povos daquela terra e acabar indo pelo caminho da idolatria, o caminho do paganismo e assim desagradando ao Senhor. Por isso, sofreu muitas angústias e aflições, e é o que Deus não quer conosco. Lembrando que nós estamos nessa edição especial para o terceiro trimestre de 2020, em tempos de angústia, em tempos de crise, em tempos de pandemia, em tempos de incertezas, o Senhor nos proporciona essa oportunidade de estudar essa lição que primeiramente foi editada no ano de 1993 e comentada pelo saudoso pastor Eurico Bergstein. Ela tem por tema os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Sim, ela é muito cabível, muito contemporânea, muito aplicável ao momento que nós estamos vivendo. E depois que o povo de Israel experimentou a oportunidade de vivenciar a profecia que Isaías tinha feito acerca de Ciro, depois que Daniel foi despertado a orar e agora o povo volta para Jerusalém, depois que Esdras reedifica o altar, depois que Esdras reedifica o templo do Senhor, depois que Neemias volta anos depois e agora ele reedifica os muros de Jerusalém, o povo vai voltar a viver a promessa de Deus na terra prometida. Sim, o nosso Deus havia feito uma promessa e agora ele cumpre essa promessa, mas o povo já tinha entendido que não dá para viver longe dos padrões que Deus havia estabelecido e por conta disso eles vão buscar adequar a sua vida novamente à lei de Deus e assim existiria uma série de questões que precisariam ser abandonadas. Há algumas questões, alguns estilos de vida, algumas práticas, algumas alianças que haviam sido feitas não serão mais toleradas para que eles não venham incorrer novamente em um novo processo onde Deus iria, por seu amor, os atrair pela dor. Que nós venhamos a aprender, no meio das nossas angústias, no meio das nossas aflições, a andar sempre firme, sempre constante no caminho do Senhor, já que nós que fomos chamados a igreja eleita em Cristo Jesus, comprada, lavada, redimida pelo seu maravilhoso sangue, nós assim devemos andar em santidade para que possamos fazer a obra do Senhor de acordo com a glória do Senhor, de acordo que venhamos a render glórias ao Senhor, de acordo com a santidade do nosso Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, o capítulo de número 2 e também o capítulo de número 6. Aqui na revista está trazendo algumas passagens, eu vou colocar ali na tela, mas vale a pena lembrar, tenha sempre contigo aí um exemplar da Bíblia Sagrada para que nós possamos sempre consultar a ela, para que ela possa ser e continuar sendo a nossa regra de fé e prática, e assim você possa ser edificado nos seus estudos.
Se você acredita que essa aula tem te abençoado e ela vai te abençoar ainda mais, aproveita e já deixa aí o seu curtir, o gostei, sim, o seu like, ele é muito importante para que o YouTube perceba que esse canal ele é relevante e outras pessoas possam ter acesso a essa mensagem e ser edificada pela palavra do Senhor. Não esqueça de deixar o teu glória a Deus, comentário, ou até mesmo dúvida aí para nós, que nós iremos responder sim, e também inscreva-se em nosso canal e sempre ficará atento às novidades que nós temos colocado por aqui. Bem, a leitura bíblica em classe, como nós já falamos, está no livro de Esdras, o capítulo de número 2, e diz bem assim: também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Harsá, Querube, Adã e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem. Se de Israel eram os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652, e dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro, que os estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que, por imundos, foram rejeitados do sacerdócio. Chegaram-se, aí já no capítulo de número 4, o versículo de número 2, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadom, rei da Assíria, que nos mandou vir por aqui. Porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos a casa do nosso Deus, mas nós, sós, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. E em Aqumetá, já no capítulo de número 6 do livro de Esdras novamente, e em Aqumetá, no palácio que está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem, com respeito à casa de Deus e em Jerusalém: essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e os seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Sim, nós vamos ver aqui claramente que os israelitas, o povo judeu, o povo que voltava à terra, tanto no capítulo de número 2, bem como no capítulo de número 4, no capítulo de número 6, Esdras e o povo, eles não queriam se misturar. Os samaritanos até se ofereceram para ajudar, mas eles não queriam se misturar, porque era uma questão que Deus exigia um povo santo. Essa falta de mistura, ou seja, essa pureza, né, essa exclusividade de um povo separado para Deus, denotava a identidade do povo de Deus. O povo de Samaria até tentou se misturar, até tentou se oferecer para reedificar o templo, mas na verdade o Senhor queria exclusividade, ele queria um povo com a sua identidade, um povo que assim refletisse a santidade dele, de modo que então nós temos que estar com a nossa identidade registrada no cartório do céu. A igreja do Senhor precisa estar com o nome escrito no livro da vida. Sim, esse nome ele é escrito pelo sangue do Cordeiro que foi derramado lá na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Ele nos faz filhos de Deus, herdeiros das suas promessas. Sim, a genealogia ela vai mostrar a importância de como Deus cumpre na história suas promessas e que ele valoriza o seu povo, o povo que ele chamou e que o atendeu. Sim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é um Deus de vivos, o Deus de Israel que fez uma promessa para Israel, agora estaria cumprindo essa promessa, restaurando o povo de Israel até
a terra prometida. A genealogia, como nós vamos ver, ela é tão importante, relatada nos livros de crônicas de uma forma até exaustiva e também pelos evangelistas. Sim, os evangelistas vão colocar a genealogia de Jesus. Mateus, no capítulo de número 1, vai mostrar que Jesus ele era filho de Davi, assim comprovando que Cristo era o Messias. Lucas, ainda, o capítulo de número 3, versículo de número 38, vai falar que aquele que era o homem perfeito, ele era Filho de Deus, mostrando através da sua genealogia. E isso é lindo, porque de fato também coloca-nos assim dentro da genealogia de Jesus. Nós vamos ver em algumas dessas genealogias que algumas pessoas que não eram servos do Senhor, mas que foram perdoados e que escolheram servir ao Deus vivo, entraram para a genealogia de Jesus. Sim, assim aconteceu com Raabe a meretriz lá em Jericó. Assim aconteceu com Ruth, a moabita, que foi fiel a Noemi e falou: aonde tu for, eu irei, e ao seu Deus eu adorarei. Nós andávamos em pecados, nós não éramos da nação de Israel, mas por intermédio de Cristo Jesus, nós agora podemos ser chamados filhos de Deus e estarmos na genealogia do nosso Deus. Glórias a Deus por isso. Mas tem uma importância. Todos aqueles que fazem parte da genealogia de Deus precisam estar com seus nomes no livro da vida. Olha, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, ele foi lançado no lago de fogo. Falou o Senhor lá, João registrando na ilha de Patmos, Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 15. E não entrará nela coisa alguma que não contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, sim, no céu não entra pecado, não entra, não adianta. Apocalipse 13, 8 ainda vai dizer que esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, eram aqueles que estavam adorando o falso profeta, aqueles que não estavam com o nome no livro do Cordeiro, que foi morto antes da fundação dos séculos, iriam adorar a besta, iriam adorar o falso profeta. Sim, mas ainda diz Apocalipse 3,5, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. Sim, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Olha, você quer ser confessado pelo próprio Cristo diante de Deus? Primeiro, aqui hoje, você precisa confessar a Ele. É por isso que nós sempre convidamos as pessoas, conforme disse Romanos, se tu creres no teu coração e falares com os teus lábios, reconhecendo que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Ei, comigo, 5 minutos, se você ainda não fez isso aí, reconheça que sem Ele, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, sem Deus nós não vamos ter opção de uma boa eternidade. Sem Jesus nós não viveremos com Deus na eternidade. Aquele que não foi achado com o nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas isso não é para você, porque Deus te ama, entregou seu Filho unigênito, Jesus, para morrer na cruz do Calvário, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha, sim, não pereça, mas tenha vida eterna, e o Senhor tem vida eterna para ti. Portanto, confesse hoje Jesus como teu único e suficiente Salvador. Entregue todos os teus caminhos a Ele. Permita que o Espírito Santo de Deus forje o caráter de Jesus em ti e te ajude em toda a tua maneira de ser, porque para ti foi reservado o céu. Ele há de escrever o teu nome no livro da vida. Olha que coisa maravilhosa. Tu farás assim parte da genealogia de Deus. A genealogia legitimava aqueles que estavam voltando para a terra de Israel. Sim, e as genealogias, elas provavam também que por mais traumático e destruidor, por maior que tivesse sido o sofrimento daquele povo no cativeiro babilônico, Deus não apaga a promessa que ele fez a Abraão e nem extinguiria a linhagem do qual viria Jesus, o Messias. E ali tem uma promessa que foi feita, já proferida por Moisés em Deuteronômio, capítulo de número 3, 30, que se o povo se converter
tementesse ao Senhor e obedecesse a sua voz, assim o Senhor faria com que o povo voltasse do cativeiro. Deus já estava proferindo a palavra de restauração, sabendo, sendo ele onisciente e entendendo o processo que o homem sempre tende a viver, ele tinha já proporcionado uma oportunidade ao povo, e assim tem sido ao longo da história. E ele já sabia que se o povo se arrependesse, e que se o povo voltasse para ele, que se o povo obedecesse às palavras dele, ele faria o povo de Israel voltar do cativeiro. Paulo, quando está escrevendo 2 Coríntios capítulo de número 6, ele deixa esse texto para nós para enfatizar que nós agora que estamos no Senhor, nós não devemos andar de acordo com o pecado. Não vos prendais a um jugo desiguais com os infiéis, porque que sociedade há entre a justiça e a injustiça, entre a luz e as trevas, né? Nós precisamos entender e saber que nós não podemos nos misturar. Isso é muito importante. Nós vamos ver aqui que o povo samaritano, ele influenciava. Quem eram esses samaritanos? Influência naquela região, agora naquela época. Era um povo que estava tentando também influenciar aqueles que tinham voltado do cativeiro. Entende comigo, existem alguns textos aqui, olha, o texto de 2 Reis, o capítulo 17, tem alguns versículos, 24, 33, o 34, o 38, se você puder acompanha aí comigo. O rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Antes do cativeiro babilônico, onde Deus permite agora que, além de algumas pessoas da nação de Israel, o povo das duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que era o reino do sul, fosse levada ao cativeiro babilônico, antes disso, as 10 tribos, chamadas tribos do norte, eles sofreram o cativeiro da Síria. E aqueles que foram para o cativeiro foram tirados lá da região de Samaria, e ali a Assíria trouxe gente de vários lugares, e essas pessoas vieram com os seus cultos, com as suas culturas e com as suas formas de adorar aos seus deuses, com o seu paganismo. É o que nós poderíamos entender no meio de hoje com o misticismo, com o ecumenismo, com a mistura religiosa que está nos rodeando e que tenta o tempo inteiro entrar no nosso meio, né? E o que esse povo fazia? Esse povo temia o Senhor, mas também serviam aos seus deuses. Olha lá os últimos versículos. Não temerei a outros deuses, falou o Senhor, porém eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim essas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura. Sim, Gálatas 5, o capítulo de número 5, o versículo 19 a 21, eu fiz questão de colocar aqui todas as obras da carne. Por quê? Porque aquele povo andava em paganismo. O povo de Samaria adorava a si mesmo e aos seus deuses pagãos, aos seus deuses estranhos, andando assim na sua própria carne, na sua falta de entendimento, na sua ignorância. Mas a igreja do Senhor, ela tem que andar em espírito e não nas obras da carne. Que obras da carne são essas, Diego? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, que é a sensualidade, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebediças, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca do qual eu vos declaro, como já antes eu já tinha dito, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não adianta, não tem como nós andarmos na carne
carne. É por isso que lá em Tessalonicenses ele está falando, a noite já é passada, nós não devemos andar como as pessoas que são da noite, mas rejeitar as obras das trevas. Nós andamos como filhos da luz e não como filhos da noite, porque nós não somos da noite. 1 Tessalonicenses 5:5, ainda em Números 11:4, nós vamos ver a origem de tudo isso. Já não era a primeira vez que o povo de Israel tinha permitido uma mistura, e já não era a primeira vez que eles iriam colher os frutos ruins por conta disso. Quando Deus tirou o povo de Israel lá do Egito com uma mão forte, aquelas pragas assustaram alguns. Sim, o povo de Israel de fato foi chamado para resplandecer a glória do Deus poderoso, o Deus que servia entre todas as nações. E alguns daqueles que estavam no Egito, vendo a glória de Deus, quiseram sair com aquele povo do Egito, mas muitos deles saíram não porque queriam enaltecer e reconhecer a glória de Deus, mas saíram por medo. Sim, saíram por medo e saíram junto com o povo de Israel do Egito, mas o Egito não saiu deles, de modo que número 11, versículo 4, vai nos relatar que aquele povo, o vulgo, o populacho, o povo que tinha saído do Egito junto do povo de Israel, eles agora estavam com saudades do Egito, sim, com grandes desejos. Nós não temos nada para comer a não ser esse maná, que saudade dos melões, do alho poró, nós não temos nenhuma carne, que saudade dos peixes do Egito que nós comíamos de graça, das delícias, dos sabores, das delícias, dos prazeres do Egito. Meu amigo, permita que o Senhor te transforme por completo. Nós fomos tirados do mundo, nós fomos tirados do Egito, mas o Egito precisa também ser tirado de nós, ainda que as boas coisas que eram gratificantes para a nossa carne, nós precisamos lembrar, como Paulo falou, eu vou esmurrar a minha carne, para não dar escândalo, eu vou a cada dia sepultar o meu velho eu que tenta a todo custo voltar à tona. Não, nós não podemos sentir saudades do velho homem, nós não podemos sentir saudade dos velhos prazeres que nós tínhamos no Egito, que nós tínhamos no mundo. Não podemos. Sim, olha o que fala ainda o livro de Neemias acerca do que o povo de Samaria estava tentando fazer, que nós lemos o contexto do livro de Esdras. Então, meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. Tanto Neemias quanto Esdras denotam ali a importância, registram essa importância de assim registrar a genealogia. E ali eles vai falar, Neemias vai falar o mesmo que Esdras já falou, acerca de alguns sacerdotes que não conseguiam comprovar, não conseguiam mostrar os seus registros genealógicos. Por quê? Porque não foram achados, e de modo que então foram colocados como imundos e excluídos do sacerdócio. Nós precisamos aplicar essa palavra nas nossas vidas. A árvore, ela é conhecida pelo fruto. Nós hoje somos a geração eleita, a nação santa, o povo adquirido, o sacerdócio real, aqueles que foram tirados, comprados e chamados para anunciar aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje nós precisamos ver toda a nossa forma de viver, a nossa forma de andar, a nossa conduta, as nossas palavras, tudo aquilo que fazemos, aonde vamos e até as nossas motivações e os nossos pensamentos, precisamos colocar na balança, precisamos colocar diante do Senhor para que Ele nos ajude a dar testemunho, de modo que assim continue a ser o nosso registro no livro da vida e nós possamos ser achados na genealogia de Deus. É por isso que Jesus está falando. Não tem como mudar o Evangelho, não tem como nós acharmos que a graça ela é uma graça barata, é que ela é uma graça somente de graça. Sim, ela é uma graça, ela é um presente, ela veio de graça, mas não foi de graça, foi pago um alto preço, um preço de sofrimento,
sofrimento, um preço de sangue, um preço de cruz, um preço do próprio Filho de Deus morrer para salvar a tua vida. Valorize isso. Nós não podemos andar de qualquer jeito. Hoje nós andamos na lei de Cristo, a lei do amor e a lei da graça. Ela não nos dá a liberdade para viver na licenciosidade, na porta larga, né? Por isso que Jesus falou: entrais pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos são a que a encontrem. É uma realidade, nós precisamos entendê-la e precisamos nos esforçar e creia na sua pouca força. O Senhor há de te ajudar. Você passou pela porta. Jesus falou em João capítulo de número 10, versículo de número 9, que Ele é a porta. Aquele que entrar por Ele achará pastagem, entrará e sairá. Ou seja, você vai ter um fluxo espiritual que te conduzirá a romper as fronteiras para que, assim como Israel não quis fazer, você enquanto igreja, em meio à obra que Deus há de realizar, aonde você estiver e em toda parte, sim, você denotará a glória do Deus de Israel. Por isso, é necessário que nós venhamos a entrar pela porta e nos manter no caminho estreito. É necessário para isso que nós venhamos a nascer de novo, nascer da água e nascer do Espírito. Assim, iremos viver de acordo com a vontade de Deus. Como nós já falamos, vale a pena repetir, Romanos capítulo de número 8, versículo de número 1, aqui todas as coisas se fizeram novas, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Por isso, então, o perigo de viver de acordo como viviam os samaritanos, o perigo que era aquele povo de mistura, aquele povo que trazia uma grande mistura, que estavam no meio da terra de Israel, mas que agora não iriam adorar junto do povo de Israel, não iriam reconstruir junto do povo de Israel. O povo de Israel soube, eles já tinham passado um processo doloroso, eles não queriam se misturar mais, que nós estejamos atentos a isso. Eu creio, meus amados amigos e amigas, irmãos em Cristo Jesus, eu creio que, como Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. O Senhor já irá levantar algumas referências para que nós possamos aprender a sã doutrina, a palavra de Deus, de modo que pessoas vão viver essa palavra e como referências nós teremos em quem nos espelhar. E isso é muito importante. Eu sei que em tempos difíceis, em tempos de crise como esse, é muito difícil ter boas referências. Em tempos de mídias sociais, onde a vida das pessoas são extremamente expostas e muitas das vezes elas são canceladas como se não fossem humanas, como se não errassem, como se elas fossem ídolos. Até mesmo no meio evangélico se levantam ídolos, e o ídolo ele é levantado e rapidamente derrubado. As pessoas ficam buscando somente as coisas erradas. Não, olhemos para aquilo que as pessoas têm feito de bom e busquemos aprender com elas, e que seus erros também sirvam para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros, de modo que assim busquemos boas referências. Deus irá levantar, mas saibamos que nós estamos, como eu mesmo já acabei de falar, num momento difícil, e que estando num momento difícil, a maioria das pessoas, infelizmente, tendem a não viver de acordo com a verdade e se levantam conforme os próprios escritores da Bíblia Sagrada deixaram registrado, profetas para poder servir ao povo segundo as suas próprias concupiscências. Olha o que está escrevendo Paulo a Timóteo. Ele diz lá no capítulo de número 6, versículo de número 3, bem assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforme as palavras da sã doutrina, da sã palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade. Piedade é Eusébio, vontade de agradar a Deus em cada detalhe. É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem inveja, porfia, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Ei, tem alguém tentando te explorar pela palavra? Aparta-te do tal.
é soberbo, é orgulhoso, aparta. É gente que está em porfia, cuidado com as porfias, as disputas, os jogos, aparta-se deles, sim. Gente que vive blasfemando dos outros e de Deus, aparta deles. Pessoas que te geram suspeitas ruins, aparta. Perversas, de contendas, olha, gente que e que delira acerca de questões da palavra. Temos que nos apartar dessas pessoas. Vós, portanto, os amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, descaindo assim da vossa firmeza. Nós precisamos tomar cuidado, eu sei, e infelizmente é uma realidade. Infelizmente, muitas pessoas acabam caindo, esfriando, ou acabam assim titubeando, perdendo a firmeza na fé por conta de outras pessoas. Cuidado, a palavra, Pedro, na sua segunda carta, já deixou registrado que nós devemos tomar cuidado. Ainda Timóteo, o capítulo de número 6 mesmo, a partir do versículo 20, diz: Ô Timóteo, guarda o bom depósito que a ti foi confiado, Timóteo. Tem horror dos clamores vãos e profanos e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual professando alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. O que mais tem hoje são pessoas para poder se afastar da fé em nome da ciência, enquanto verdadeira ciência reconhece a ciência no Ocidente só se desenvolveu através de pesquisas que começaram muitas das vezes com servos de Senhor. Grandes universidades no mundo eram universidades que eram dirigidas por pastor, como a do pastor John Harvard, lá no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Sim, muitas pessoas têm acesso à informação porque servos de Deus buscaram discernir e assim aplicar o conhecimento de outros, a ciência, a revelação que Deus deu. Agora é claro que no nosso meio as pessoas em nome da ciência querem negar o Espírito Santo, querem negar a atuação de Deus, fala que cessou o agir do poder de Deus, isso era só para o tempo passado. Não, meu amigo, Deus ainda continua curando, libertando, transformando. Ele continua batizando com o seu Espírito, concedendo línguas estranhas. Sim, a glossolalia é uma ciência do céu para os teus servos aqui na terra, mas não só isso, ele dá também discernimento das línguas para que haja entendimento e no meio do povo de Deus tudo seja com ordem e decência. Ele dá dons maravilhosos para a edificação da igreja, cura, milagre, maravilha, tudo isso junto da fé. O Senhor, ele concede a cada um conforme ele quer, seja ciência, seja sabedoria, tudo para a edificação do povo de Deus. Nós não podemos permitir que alguns, em nome da ciência, até mesmo em nome da teologia, blasfemem assim o pensamento e as verdades acerca de Deus. O nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda, ele continua sendo o mesmo. Mandando-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente. Tem horas que dá uma embolada, é complicado. E não segundo a tradição que de nós recebeu. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra, por esta carta, notai-o tal. E não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Olha, presta atenção que eu vou falar aqui, porque é muito importante. Aqui, quando Paulo está escrevendo a segunda Tessalonicenses, segunda carta ao povo de Tessalônica, ele escreveu também aos Coríntios, que ele está falando bem assim: vocês não têm que se apartar das pessoas do mundo, no sentido de que senão vocês iriam ter que sair do mundo, né? Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Nós não vivemos conforme a cultura deste mundo, mas nós estamos aqui para fazer resplandecer a luz de Cristo em meio a essa geração em trevas, como ele mesmo escreveu em Filipenses 2,15. Só que é para que o povo seja conhecedor da graça salvífica de Deus manifesta em Jesus. Paulo está falando aqui para nós nos afastarmos daqueles que se dizem irmãos e que insistem em viver de uma forma desordenada, insistem em viver negando, isso não tem nada a ver, não precisa disso. O povo de Israel vivia conforme a vontade do Senhor, mas conforme a sua própria vontade, conforme também a vontade dos ídolos.
adorando em seus muito paganismo, misturando-se ao povo da terra de Canaã, que Deus tinha falado, eu vos levo à terra que eu vos prometi, mas quando vocês entrarem lá, não se misturem com aquele povo para que vocês não venham adorar aos seus deuses e assim venham a negar a mim e me abandonar. Bem, o Senhor já tinha avisado e o Senhor tem nos avisado. Ei, você que está vendo essa aula, o Senhor está te avisando. Cuidado, né, que nós venhamos a ter cuidado ao homem herege, depois de uma, duas admoestações, afasta dele, evita. Tem gente que a gente fala, a gente demonstra o amor, as pessoas ficam chateadas conosco, achando que é algo pessoal, querendo achar que nós estamos querendo ser melhores do que os outros. Não, nós queremos e nos esforçamos e lutamos e contamos com a misericórdia, a graça, a ajuda do Senhor para nos ajudar a tentar com muito esforço, cumprir a palavra em nossas vidas, viver o Evangelho, conforme o Tiago falou, não somente ser ouvinte, mas praticante da palavra da verdade. E assim nós muitas das vezes compartilhamos com todo amor essa verdade, ainda que nos falte linguagem, ainda que nos falte a melhor forma de falar, nós insistimos em falar a verdade. Mas será que, como Paulo falou, teremos que falar nós também? Será que os amando e falando a voz da verdade, vocês nos odiariam por conta disso? Bem, Spurgeon chegou a falar que na Bíblia contém algo que os homens não gostam, a verdade. Bem, mas Jesus é a verdade e nós preferimos seguir e viver com Jesus, viver na verdade. Continue vivendo na verdade. Sabe uma coisa que é interessante acerca da verdade? Existe uma palavra no Novo Testamento que denota a verdade. Essa palavra ela tem um pano histórico, a letia, que está relacionado a um homem que tinha ali uma loja no Oriente, uma loja que vendia coisas preciosas. E vendendo essas coisas preciosas, os seus clientes, quando chegavam, sabendo que aquelas lojas do Oriente tinham pouca luz, mesmo que tivesse uma luz artificial ali dentro, ela era insuficiente, eles pegavam aqueles vasos, aquelas peças preciosas e traziam para fora do ambiente, aonde eles pudessem provar pela luz do sol se aquela peça de fato era boa, se ela não estava com nenhuma rachadura, se aquela peça ela condizia com o preço que ela dizia ter, sim, com o valor, se o valor dela era verdadeiro. O sol da justiça continua brilhando sobre nós e o nome dele é Jesus Cristo, o nosso Salvador, e ele brilha e resplandece sobre ti. Sim, a palavra dele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É ele que nos conduz, que nós venhamos a nos expor à palavra, que nós venhamos a nos expor ao sol que está a cada dia mostrando para nós mesmos, aqueles que acharam, como o homem da parábola de Jesus achou, algo valioso, que nós possamos nos expor a essa palavra e que ela venha nos mostrar se há em nós alguma rachadura, para ver se há em nós uma vida que venha condizer com o valor que foi entregue por nós, o valor que nós hoje temos diante de Deus, né? O valor de quem foi comprado não com ouro e com prata, mas com o precioso sangue de Jesus. Nós temos que estar atento a isso. É por isso que Paulo está falando bem assim, olha, eu te rogo, irmãos, que vocês venham anotar aqueles que promovem dissensões, escândalos, contra a doutrina que aprendeste, se afastem deles, Romanos 16, ainda aqueles que segundo a carne andam em concupiscência e na imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, recebendo o galardão da injustiça, pois tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as suas concupiscências da carne e com as suas dissoluções, que é um contexto de concupiscência, de epitimia, de cobiça. Aqueles que se estavam afastando, olha só, eles engodam, eles enganam, eles envolvem até mesmo com as suas concupiscências, com seus desejos desenfreados, aqueles que estavam se afastando do erro, se afastando dos que andam no erro.
Cuidado, meu irmão, sempre que você quiser restaurar o muro da sua vida e andar em santidade, vai aparecer um Sambalate Tobias para tentar te enganar. Cuidado, meu irmão, sempre que você quiser restaurar o altar, restaurar o templo, restaurar a adoração na sua vida, vai aparecer um samaritano falando: eu também adoro o Senhor, mas eu continuo adorando os meus deuses, eu continuo nas minhas velhas práticas, mas eu adoro o Senhor, então deixa eu adorar com você, deixa eu reconstruir com você. Não, 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 não. Existem pessoas que, infelizmente, enviadas, encomendadas da parte do diabo, vão tentar te tirar do teu foco. Preste atenção, enquanto você estiver fugindo do erro, enquanto você estiver fugindo daquilo que você aprendeu que não dá mais, quando você estiver vivenciando a verdade que você conheceu e entendendo que conhecendo a verdade te liberta, você vai estar fugindo do erro e do pecado. Cuidado, sempre vai ter alguém para falar: tem nada a ver isso não, que bobagem, exagerado, olha lá, vai o Talibã do Evangelho. Irmão, cuidado, cuidado. Esses homens, conforme escreveu Judas, isso foi Pedro falando no capítulo de número 2. Judas ainda, um texto pequeno, apenas um capítulo nós poderíamos dizer, né? Não tem capítulo, só tem apenas versículos, o 12, o 18 e o 19, eu não vou ler tudo, mas está falando de homens que são, no meio das festas de amor, são como manchas. Esses homens são como nuvens vazias. Esses homens são levados pelo vento para lá, para cá, toda hora, ó, árvores infrutíferas, árvores murchas, 2 vezes mortas, meu Deus, desarraigados, tirados as suas raízes da verdade, enquanto Paulo está falando: ei, irmãos, nós estejamos enraizados em Cristo, edificados em Cristo, esses apacentando a si mesmos sem temor, aos quais vos diziam que nos últimos tempos haverá escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, mais uma vez, desejos desenfreados. Estes são os que a si mesmos se separam, são sensuais e que não têm o Espírito. Cuidado com esses homens. Não era só na época de Israel, não era só na época do povo de Judá, não era só. Hoje também tem. Nos últimos tempos haverá muitos deles. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e dizia: o que faremos por conta este homem? Faz muitos sinais. O que estava acontecendo com Sambalate e com Tobias, com o povo de Samaria? Eles estavam com inveja do que o povo de Deus estava vivenciando, porque lá em Neemias capítulo de número 6, os próprios inimigos reconheceram que Deus estava fazendo uma grande obra. E assim nós, quando entendemos que Deus está fazendo uma grande obra de reconstruir, de buscar manter-se numa fortaleza, a qual é a nossa vida no Senhor, sim, que nos deu salvação por muros e antimuros, Isaías 26, como nós falamos na aula passada, nós precisamos entender que agora nós precisamos preservar a nossa vida e viver uma vida que está de acordo com a vontade do Senhor. Isso gera inveja em quem não quer viver de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a palavra de Deus. Olha, a inveja é um sentimento, práticas horríveis, mas que permeia o ser humano e que nós mesmos devemos tomar muito cuidado para não praticar. Nós não podemos ser invejosos, mas essa fagulha do homem caído continua dentro de nós e nós devemos sempre apagá-la. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de invejas. O povo tinha inveja de Jesus, em João 12. Em Atos 5, estavam com inveja da igreja. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja, blasfemando, contradiziam contra o que Paulo falava, estavam com inveja de Paulo. Ainda Atos 13, depois Atos 17, os judeus desobedientes, movidos por inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre eles vadios, homens da rua, pessoas que já estavam perdidas nos seus pecados, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para junto do povo. O contexto de Atos 17, olha que coisa terrível. Paulo estava pregou em Atenas, pregou em Éfeso, e aonde ele pregava a verdade, alguns se convertiam. E enquanto alguns se convertiam, outros tinham inveja. Lá em Éfeso, o povo de Éfeso falava: olha, amados irmãos, vocês estão correndo o risco de perder o vosso lucro e até mesmo de que o nome e o templo da grande Diana seja blasfemado. Todas as vezes que nós pregarmos e vivermos a verdade, pessoas irão se levantar com inveja, com milhares de
de motivos e até mesmo argumentos, mas nós devemos perseverar no Senhor e assim, na força do seu poder, sermos revestidos para aguentar as investidas do maligno no dia mau. Por isso, sai do meio deles. Paulo falou ao povo de Coríntios, na sua segunda carta, capítulo número 6. Apartai-vos, não se misturem. 2 Coríntios 5, 7 ainda. Amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e também do Espírito, aperfeiçoando a santificação no Senhor. Dia após dia, Diego está querendo ser mais santo, não mais santo que ninguém, mas mais santo que ele era ontem, mais santo do que ele era agora há 10 minutos atrás, porque aquele que é santo santifique-se mais. E disse Josué também ao povo, estavam para entrar na terra prometida. Deus já tinha feito grandes coisas, Deus estava ainda prometendo coisas ainda maiores. Eu sei que você na presença do Senhor tem vivido coisas extraordinárias, mas coisas que o olho não viu, que o ouvido não viu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado, coisas que nós nem imaginamos, é o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele. Portanto, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Eu acho interessante é que Josué, capítulo de número 7, versículo de número 11 até o 13, depois também o capítulo de número 8, vai falar que o povo de Israel transgrediu, o povo de Israel pecou, o povo de Israel foi contra uma pequena cidade, a cidadezinha de Ai, e agora estava perdendo a batalha. Por quê? Por conta da transgressão de um homem. Depois que foram mortos muitos naquela batalha, o Senhor mostrou a Josué a casa de Acã. E ele confessou que tinha pego uma capa babilônica, ali os ciclos de prata, uma barra de ouro, valores do mundo, indo contra a palavra do Senhor. Isso gerou morte para ele, para sua casa, até mesmo para os seus animais. E alguns do exército de Israel pereceram por conta do pecado de um homem. Israel estava perecendo. Mais um exemplo de quando o povo peca. O problema que alguém comete, o pecado que alguém comete gera problema para muitas pessoas. Nós precisamos tomar cuidado. Mas agora, o capítulo de número 8, o Senhor disse a Josué, não temas e não te espante, tome contigo toda a gente de guerra. Depois que tirou o mal, depois que tirou, né, o anátema, depois que tirou, não te espante, toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te, sobe de Ai, e olha, te tenho dado na tua mão o rei de Ai, o seu povo, e a sua cidade, a sua terra. Deus tem muito para te dar ainda nessa vida. Eu não estou falando de coisas materiais, mas eu creio que você vencerá como um grande Josué de Deus, um grande guerreiro do Senhor, conduzindo o povo à terra prometida. Eu creio que você vencerá grandes batalhas espirituais, e isso trará bênçãos espirituais, bênçãos emocionais, bênçãos intelectuais, bênçãos sentimentais, bênçãos materiais para o teu povo, o povo que anda próximo de você, que te tem como uma referência. Mas é necessário que nós estejamos atentos e não permitamos que a capa babilônica, a veste, o estilo de vida de Babilônia, as maravilhas como a prata que reluz um brilho lindo, o ouro deste mundo, não, o temor do Senhor, né? A palavra do Senhor, ela é mais valiosa do que o ouro. Nós precisamos entender que a obediência à palavra de Deus, ela é uma riqueza muito maior, e que se nós obedecermos ao Senhor, se nós tirarmos o anátema, Deus nos dará grandes vitórias, como deu a Josué. Ainda Neemias 6,16, eu já falei e vale repetir. O povo agora, os inimigos, por conta de que Neemias, bem como todo o povo, estava obedecendo à vontade do Senhor, eles agora puderam ver que era Deus que estava fazendo aquela grande obra. Sim, portanto, cingindo os vossos lombos do entendimento, sede sóbrio e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santo, porque o Senhor
Eu, o Senhor, sou santo. Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, capítulo número 1, de 13 até o 16, está registrado: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. E ainda que no meio da sua angústia, no meio da sua dificuldade, nós temos usado esse exemplo, a revista, o comentarista, o pastor Eurico Bergsten, traz novamente esse texto de Asaf, no Salmo 73. Ele está vendo que o ímpio, ele está ali, aparentemente prosperando. O próprio Asaf quase teve inveja daquele povo, mas ele buscou ao Senhor e ele viu que o Senhor estava o firmando continuamente nos seus atos, e assim ele estaria eternamente na presença de Deus, enquanto os ímpios estariam num lugar escorregadio. Andar no pecado é andar num lugar escorregadio. Uma hora o tombo vem. Cuidado, melhor é temer ao Senhor. Nós devemos nos apartar do mal. Olha que interessante. O povo de Israel, registrado ali em Malaquias, o capítulo de número 3. Malaquias todo, na verdade, está falando de que aquele povo estava cansado, enfadado, o povo estava cheio de soberba, e eles não queriam fazer a obra do Senhor. Isso é pós-cativeiro, veja, o povo saiu de Babilônia, mas mais uma vez Babilônia não saiu do meio do povo. Mas Malaquias, o Senhor está falando com ele que aqueles que fossem fiéis, ele faria mais uma vez discernir entre os que servem e os que não servem ao Senhor, e que diante dele, do próprio Deus, teria um memorial. Um memorial foi escrito diante dele para os que temerem ao Senhor e para os que se lembrarem do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias e poupá-lo-eis. Há uma promessa para você que é fiel, para você que é um servo fiel, que não se mistura. Há uma promessa de que Deus irá te poupar do dia da tribulação, da angústia, da provação que virá sobre toda a terra. Nós, sim, eu e você, nós iremos subir para morar com Deus na sua glória. Seja fiel, não seja como o povo de Israel, que Malaquias está relatando, era um povo que para quê? Não dava dízimo mais, dava ofertas de animais que estavam com alguns defeitos, sim, estavam roubando a Deus e achavam um enfado estar na casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor. Não seja assim, mas 1 Pedro 4,2 ainda diz: para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Nós devemos viver de acordo com a vontade de Deus, nós devemos viver de acordo com a palavra de Deus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Sim, abstenhai-vos da fornicação. Cada um cuide do vaso, cuide do seu corpo, cuide da sua vida em santificação e honra, porque o próprio Paulo escreveu que tem uns que são para vaso de honra, outros são para vaso de desonra. Por isso, sai do meio deles, aparta. Não, nós não devemos assim nos misturar, corroborados em toda fortaleza, estando firmes no Senhor e na força, sim, na força da sua glória. Nós vamos, assim, na sua longanimidade, com gozo, nós vamos nos manter firmes em Deus. Qualquer coisa que lhe pedimos, por conta disso, nós cremos que Ele nos concederá, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Se você guarda os mandamentos de Deus, busca entender a palavra de Deus, busca viver de acordo com a vontade do Senhor, você vai entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, e até mesmo as suas orações serão de acordo com a vontade dele. Então, se é de acordo com a vontade dele, tudo aquilo que você pedir para ele é para a glória do nome dele, e ele vos concederá, porque ele sabe de fato aquilo que você precisa, e ele é misericordioso e maravilhoso, bondoso, e concede muito mais que merecemos e precisamos. É sim, meus amados, sim, o Senhor, ele é muito bom e maravilhoso. É por isso que em Colossenses, Paulo ainda está falando no capítulo de número 1, que nós devemos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. 2 Timóteo 2, de 19 a 21, ainda diz: o Senhor conhece o que são seus, sim, e qualquer que profere o nome de Cristo deve se apartar da iniquidade. Mais uma vez, nós estamos reforçando através de alguns textos em sua grande maioria, eles estão aqui como referência
referência na revista e nós estamos agregando alguma pouca coisa para deixar claro aos irmãos que nós não podemos andar em mistura. O povo de Israel estava se apartando das misturas, não aceitaram, os samaritanos não aceitaram a ajuda de Sanbalat e Tobias. Sim, eles não queriam aquela mistura, porque sabiam que aquela mistura não iria agradar a Deus. Portanto, nós devemos nos apartar da iniquidade, mais do que nos apartar de pessoas que não querem viver de acordo com a vontade do Senhor, nós também devemos nos apartar daquilo que não agrada a Deus. Ora, numa grande casa não há somente vaso de ouro e de prata. Eu acabei de falar, tem vaso de honra e vaso de desonra, e nós não podemos ser assim vaso de desonra, mas achados em vasos de honra, santificado e idôneo para todo bom uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Quando as pessoas olharem para nós, eles precisam ver, lá vai um servo de Deus. Quando as pessoas olharem para nós, eles precisam ver a marca de óleo do sumo pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele que me conduz em verdes pastos e que me faz repousar, me leva às fontes de águas tranquilas. Lá na frente ainda diz, o Senhor transborda sobre o meu cálice. O Senhor tem, como um bom pastor, derramado do teu Espírito sobre nós, e este mesmo Espírito tem nos ajudado a viver e a andar em Espírito, vivenciando, exercitando o fruto do Espírito, deixando aonde pisamos a marca deste Espírito. Nós precisamos entender que, como foi Sanbalat e Tobias, como foram os samaritanos ali, tentando influenciar Neemias, Esdras, o povo de Israel que estava querendo reconstruir suas vidas, tentando assim modificar, tentando assim quebrar a característica do que era o povo de Deus de verdade, propondo-lhes a oportunidade de algo que aparentemente poderia trazer benefícios, como uma mistura. Sim, nós precisamos entender que tudo isso é uma tentativa do inimigo para tentar quebrar a nossa identidade daqueles que são filhos de Deus, identidades daqueles que são servos do Senhor e que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Nós precisamos entender que a nossa identidade, ela não pode ser quebrada, nem trocada. Isso não era desde aquele povo somente lá na época de Esdras e Neemias, não. Aconteceu também com Daniel quando ele chegou em Babilônia. Lembra do Daniel, que no capítulo de número 9, ele orou para que Deus, através da profecia de Jeremias, cumprisse a palavra e restituísse o povo de novo à terra de Israel, à terra de Jerusalém. O povo sairia do cativeiro babilônico. Esse Daniel, que velhinho já, ele foi fiel lá na cova dos leões, foi achado nele inocência, por isso Deus o poupou enviando seu anjo para fechar a boca dos leões. Aquele Daniel que tinha as revelações e que o neto de Nabucodonosor perguntou, ainda é tu o mesmo? Sim, Daniel era o mesmo. Ele era o mesmo na cova dos leões, ele era o mesmo lá agora lendo a escritura na parede, ele foi o mesmo que junto dos seus amigos trouxe discernimento acerca dos sonhos de Nabucodonosor. Ele foi o mesmo que quando chegou o jovem lá, não quis comer dos manjares do rei. Ele foi o mesmo que mantinha a sua identidade como um servo do Senhor, ainda que estivesse num momento de crise, ainda que estivesse no palácio do rei, lá no meio do cativeiro, no meio da Babilônia. Sim, Daniel mantinha a sua identidade, fosse jovem, fosse um homem adulto ou fosse até mesmo um idoso. Este homem Daniel, que tinha uma identidade maravilhosa forjada no Deus de Israel, ele também conseguia entender as coisas do céu. Ele teve visões escatológicas extraordinárias e ele conseguiu ver coisas que outros homens comuns não viram. Eu creio, meu amigo, que você tem a identidade do céu, o céu há de se revelar para ti e você também terá visões extraordinárias e Deus te usará poderosamente, meu irmão e minha irmã, nessa terra para pronunciar a palavra dele, a palavra daquele que veio para nos salvar e que há de nos levar para o seu maravilhoso céu de glória. Tentaram trocar a identidade de Daniel. Identidade de Daniel. Daniel significa o Senhor é meu juiz. Tentaram botar o nome dele de Beltesazar, ou seja, Bel te ajude, ou seja, Bel proteja a sua vida. Bel era, alguns historiadores dizem que era como
como se fosse o feminino de Baal. Era adorado pelas beldades que estavam lá no palácio, a serviço de Daniel, a serviço de Bel, que era adorado através de orgias sexuais. Daniel era tentado, mas não se vendia. No meio da crise, no meio do cativeiro, no meio da situação difícil como nós estamos vivendo em tempos de pandemia, não se venda, não se dobre, não se misture, não deixe que troque o teu nome, porque o Senhor é o seu juiz. Ananias significa o Senhor demonstra a sua graça. Tentaram botar o nome dele de Sadraque, que provavelmente significa o Deus da lua, é real ou grande, grande escriba, né? Não, o povo antigo adorava, os pagãos adoravam a lua, mas não, o Senhor demonstra a sua graça. Os poetas falaram da graça, da beleza da lua, e assim muitos se perderam adorando a lua, como eram lá em Babilônia, mas nós continuamos adorando ao Deus de Israel, aquele que demonstra a sua graça por intermédio de Cristo Jesus a nossas vidas. Aleluia! Misael significa quem é como o nosso Deus. Tentaram trocar o nome dele para Mesaque, que significa convidado de um rei. Acu, sim, significa quem é como Acu, que é convidado de um rei. Olha, nós precisamos entender que não é homem nenhum, ou rei nenhum, ou autoridade nenhuma que você possa ter influência e que vai te colocar e que vai te ajudar. Bem, quem é como o nosso Deus? Falava o nome de Misael. Ele sabia que somente o Senhor poderia ajudar e fazer qualquer coisa e ter influência sobre a vida dele. Azarias ainda significa o Senhor ajuda. Sim, tentaram trocar para Abidnego, o servo de Nego, ou Nebo, segundo algumas traduções, que era o Deus da literatura, o Deus da sabedoria lá de Babilônia. Olha que coisa interessante. Tem gente que está se apoiando na sabedoria de Babilônia, a sabedoria do mundo, mas o escrevendo aos Coríntios, Paulo, na sua primeira carta, vai falar que a sabedoria deste mundo é loucura para Deus, mas a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Nós sabemos que a sabedoria que vem do alto é que nos ajuda. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus é quem vai nos ajudar e nos conceder a capacidade para entendermos os seus propósitos e nos mantermos obedientes a cada um desses propósitos e assim colhermos os frutos. O povo de Israel estava voltando a uma prática de uma vida saudável na presença de Deus. Eles precisavam adorar a Deus e eles precisavam viver de acordo com a lei de Deus. E que assim seja comigo, assim seja contigo, que o Senhor nos ajude a nos abstermos do mal, a não permitir que a mistura, a corrupção invada as nossas vidas e que mesmo tendo passado momentos difíceis, como alguns passaram, nós possamos entender que o Senhor é aquele que nos ajuda e nos restaura. Restaurou o povo de Israel a Jerusalém, restaurou o templo, restaurou o altar e agora restaurava o muro. Eles estavam com tudo nas mãos, eles precisavam agora manter-se fiéis ao Senhor. Que Deus te ajude a manter-se fiel a Ele. Como Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 10, na sua primeira carta, aquele que está de pé, que cuide que não caia. O Senhor não nos permite ser tentado maior do que podemos aguentar, mas sempre Ele nos dá um escape. O escape do Senhor é o Cordeiro, que foi morto antes da fundação dos séculos. O Senhor Jesus é aquele que derramou o seu sangue, Ele que intercede por nós junto a Deus e que nos livra de todo mal. Que Ele te livre da corrupção, que Ele nos livre e nos guarde santo, para que em toda a nossa maneira de viver possamos agradar a Ele. Deus em Cristo te abençoe. Se você gostou dessa aula curta, compartilha para que outros possam ser edificados. Inscreva-se no nosso canal. Tenha um bom final de semana.